deles, o primeiro na última semana. Hoje trataremos do capítulo 2, verso 1 ao verso 9, Ageu 2, de 1 a 9. Se for difícil de achar, volte de Mateus para trás, meu irmão, mais fácil. Eu vou ler e convido você a ler comigo a palavra. O Senhor assim nos está dizendo: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai de amor, carecemos da Tua graça. Carecemos, Deus, da Tua ação em nós para nos ensinar a Tua palavra pelo Espírito. Só o Teu Espírito Santo pode traduzir estes ensinos de forma que sejamos de fato educados na Tua justiça. Por isso oramos, Deus, porque esta tarefa pertence ao Senhor. Eis palavras de vida diante de nós, Pai. Não nos deixa sair daqui moribundos pelos nossos pecados. Nos trata, Senhor, nos fortaleça, nos dê esperança, nos encoraje, como o Senhor vem fazendo ao Teu povo no livro de Amós. Oramos, Pai, carecemos sempre do Senhor e cremos que pela fé alcançaremos compreensão da Tua palavra. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Já se frustrou, meu irmão? Já criou expectativas por uma coisa que não era bem o que você esperava? Outro dia vi uma jovem que comprou uma cadeira de praia na internet para um festival. E ela aguardou aquela compra por algumas semanas, a compra vindo de um container da China. E quando a cadeira de praia chegou, ela pegou aquela grande cadeira desse tamanho. Era uma cadeira de praia de enfeite de mesa, mas na foto parecia grande. Já passou por isso, meu irmão? Expectativas frustradas. Você entra no www.melhorhoteldasuavida.com.br. Você diz: querida, esse ano nós vamos para um lugar. Esse ano descobri um resort com um preço inacreditável. Até que você descobre, meu irmão, que o resort fica na Rua dos Bobos, número 0, né? O colchão tem piolho, sabe aquele negócio? A água do chuveiro é gelada. E aí estava escrito no anúncio assim: vista para o mar. Só não te explicaram que era da janela do banheiro que dava para ver, né? Frustramos, né? Nos frustramos. Você é jovem, você diz assim: quando eu puder namorar,
Ah, como deve ser bom essa vida de casado. E você cria uma grande expectativa. E você se casa, meu irmão, e é maravilhoso. Mas e quando a sua expectativa é errada? E aí você se frustra de novo. Como é duro, né, meu irmão? Lidar com a nossa expectativa e a nossa realidade. Você vai lá no mercado e compra aquela pizza congelada linda na foto, né? Quando você tira do embrulho, tem 3 rodelas ali de calabresa. Não dá nenhuma para cada fatia. Duro, meu irmão, duro. E nós precisamos pensar, tanto quando estamos com más expectativas, quando nós nos enganamos por nós mesmos. Ué, meu irmão, o que você esperava? A vida é difícil. Às vezes nós criamos expectativas erradas. Mas tantas vezes as nossas expectativas são até ajustadas, mas elas não são correspondidas. E a grande crise é que nós redundamos sempre em um pouco de desânimo, um pouco de desesperança. Lidar com o almoço frustrado, meu irmão, é mais fácil do que lidar com férias frustradas. Lidar com férias frustradas é mais fácil de lidar do que com um casamento frustrado. Lidar com um casamento frustrado é talvez até um pouco mais fácil de lidar do que quando nós nos frustramos com Deus. Nós estamos diante de um povo que anda frustrado. Nós aprendemos na semana passada que Deus estava chamando o seu povo a ter prioridade e priorizar a casa do Senhor, a reconstrução do templo, e não somente isso, mas priorizar o próprio Deus. Bem, o texto terminou jóia, a turma atendeu a voz do Senhor e o verso de número 12 a 15 nos diz que prontamente o povo partiu para a construção. Agora, um mês depois, Ageu vai falar de novo da parte de Deus, porque após 30 dias de trabalho, o povo anda desesperançoso, com as suas expectativas frustradas, tanto as expectativas que foram criadas de forma equivocada, quanto aquelas que eles esperavam do Senhor. O povo anda frustrado e Deus vai ensinar seu povo a ter esperança na aflição. Quero tratar sobre esse tema contigo, meu irmão. Quero falar sobre isso hoje. Esperança na aflição. Esse texto traz 2 grandes ensinos para nós. Do verso 1 ao verso 5, nós queremos pensar sobre como enfrentar a aflição hoje, sobre como enfrentar o desânimo hoje. Por isso, do verso 1 ao verso 5, o texto nos ensina que hoje Deus é a nossa força. Do verso 6 ao verso 9, o texto nos ensina que amanhã Deus fará tudo novo. Deus trata conosco desde agora e por todo o tempo. Pensando então na primeira parte do texto, no primeiro ensino do texto, nessa esperança que nós devemos ter em situações de aflição, nós aprendemos que Deus é a nossa força hoje. Deus é o que você precisa agora. E o Senhor então vai se mover mais uma vez em direção ao seu povo, no segundo sermão, no segundo oráculo de Amós. Perceba, meu irmão, que no cabeçalho do texto anterior e agora no verso de número 1 novamente, há uma data bem exposta. Nós temos aí um período de mais ou menos um mês depois da última fala do profeta Ageu. E as outras 2 falas serão dali um mês e dali um mês. 4 meses, 4 falas do profeta. E agora já há 30 dias o povo trabalhando na construção do templo. Deus se volta mais uma vez para encorajar agora o seu povo. Não para reprovar a falta de trabalho, mas para dar a eles vigor para trabalhar. E Deus vai se dirigir agora a Zorobabel e Josué. 2 personagens que citamos na semana passada, mas não entendemos muito bem quem eles são. Agora nós conseguimos construir um pouco mais a imagem desses personagens. Zorobabel é um governante. Pense, meu irmão, Zorobabel é da linhagem de Davi. Lembre-se das profecias. Quem viria da casa de Davi? O grande Messias, o libertador. Agora saindo das mãos do rei persa, tendo a permissão para voltar
para a região de Jerusalém, ainda que mantendo-se submisso ao governo persa, há uma esperança no coração daquele povo. Quem sabe seja Zorobabel, descendente de Davi, o nosso libertador. Na verdade, veremos que quem descende de Zorobabel é Cristo, e esse então é o libertador, este então é o grande rei. Mas junto com o governador nós temos o famoso Josué, e ler ser forte e corajoso, dito para um homem Josué, é algo que nós já ouvimos alguma vez, em algum momento na Escritura. Mas este Josué, meu irmão, não é aquele. Este Josué é um homem, ou melhor, neto do sumo sacerdote que estava responsável, que trabalhava no templo, quando Nabucodonosor destruiu e levou cativo o povo 70 anos antes deste evento. Então, pouco sabemos sobre Josué, mas sabemos que o seu avô era sumo sacerdote, e agora ele vai ser referido como filho de Josadaque, remanescente do povo, estes que sobreviveram. Estamos tratando, meu irmão, com um sacerdote sem templo e um governador sem autonomia. Veja que situação difícil. Estes dois homens cativos e vivendo as suas mazelas por causa dos persas que dominavam sobre eles, que dominaram sobre os babilônicos. E agora no verso 3, tendo posto o tempo e as figuras que receberão a palavra, junto com o remanescente do povo, junto com todos aqueles trazidos por Deus, o restante do povo, Deus vai dizer a partir do verso de número 3: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? 70 anos antes, o período em que Jerusalém foi destruída, o templo, consequentemente, como Salomão o construiu, destruído, e este povo levado cativo. Certamente haviam ali alguns anciãos. Havia alguém, meu irmão, para como você dizer, aqui em Guarulhos, há 50 anos atrás, a Timóteo penteado era mato. Sabe essa ideia? Na minha época, meu filho, a gente botava galocha para chegar na mãe dos homens. Ouvi essa frase essa semana. Perceba, meu irmão, há alguns ainda entre eles que contemplaram o templo construído por Salomão. Talvez alguém tivesse 10, 15 anos e agora estaria nos seus 80, 85. Aqueles que tinham vagas memórias da era que nós éramos livres, do tempo bom que se foi. E Deus está dizendo: vocês que conheceram o templo, quem de vocês contemplou a sua primeira glória? E agora o Senhor vai dizer: como vocês o veem agora? Como é que vocês imaginam, como é que vocês percebem a comparação entre o templo, como está destruído agora, e como ele era construído por Salomão? O Senhor vai dizer: por acaso esse templo não é nada aos olhos de vocês, né? Virou uma coisa qualquer. Porque pense, meu irmão, Salomão construiu o templo ajuntando a prata, o ouro e as doações de todo o povo. Salomão fez um templo com pedras preciosas, com grandes colunas, com os artefatos feitos de ouro, de prata, incrustados com desenhos. Nós vemos o zelo e o cuidado na construção da casa do Senhor. E agora? Ele só tem madeira para fazer algo que se pareça com o templo. Eles são sobreviventes de guerra. Um sacerdote sem templo, um rei sem autonomia para governar, e um povo que tem tão somente a força do trabalho e nenhum bem. Deus está chamando esses homens para fazer uma comparação com este templo de Salomão, para lhes encorajar a não desanimarem, pensando que por não terem recursos financeiros, por não terem os bens que Salomão tinha, esse templo seria de uma segunda categoria. O mundo não é tão bom quanto já foi. Os tempos hoje não são tão fartos como já foram. Parece que o mundo hoje nunca mais pode ser melhor. A época de ouro passou, assim, a época boa já se foi.
que nos resta agora é canseiro e enfado. Bem, meu irmão, a sabedoria de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 9, nos diz: nunca pergunte, por que os dias passados foram melhores que os de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria havendo herança, ela é proveitosa para os que veem o sol. O texto de Eclesiastes nos chama a pensar na perspectiva daqueles que têm sabedoria. Aqueles que veem o sol, aqueles que estão no mundo, aqueles que têm herança, que aguardam algo a ser recebido no futuro. Boa é a sabedoria e não ficar lamentando os tempos passados. Por isso o Senhor agora, no verso 4, vai fazer jus ao título que dei a esta primeira parte. Hoje Deus é a nossa força. Deus é o vigor para encararmos o que temos de encarar hoje, aqui, agora, enquanto a herança não vem. E o Senhor vai dizer do verso 4 em diante: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Vocês, povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. Meu irmão, Deus é alguém que pode dizer esta frase. Deus é alguém que pode conclamar as pessoas à força, ao ânimo. Não porque eles sejam por si mesmos fortes, mas porque o Senhor está dizendo: sejam fortes, porque eu sou com vocês. Eu é que estou com vocês. A companhia divina, o favor de Deus é a razão pela qual eles podem se erguer sobre os seus ombros, estufar o peito e dizer: sejamos fortes. Veja, meu irmão, qual é o fundamento a que Deus vai chamar para isso? Deus está dizendo: eu estou mantendo a minha aliança com vocês. Deus vai dizer que, como foi quando saíram do Egito, Deus vai continuar fazendo. Desde esta aliança, o Espírito do Senhor habita no meio de seu povo. Por isso ele termina dizendo: não só seja forte, mas não tema. Qual a razão de não temer? O Senhor. Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem uma aliança com você. É Deus que te chama para se aliançar com Ele. A aliança do Senhor, de fato, meu irmão, é rígida. Uma aliança pautada na pessoa de Deus, e Ele é santo. Deus nos corrige dos nossos pecados. Deus corrige seu povo. Nós vamos olhar para o povo saindo do Egito e vamos ver que sair do Egito já deu trabalho. Quanto tempo peregrinaram no deserto por desobediência, mas Deus é aquele que os chama à aliança, e ainda que Deus os corrija pelos seus pecados, ainda que este povo esteja sofrendo na aliança do Senhor, sendo levado cativo para a Babilônia, Deus é o Deus que na mesma aliança graciosamente os chamará e fará novas todas as coisas. É o Deus, meu irmão, que dá continuidade à vida. É o Deus que renova a sua aliança, chama o seu povo à fidelidade, perdoa os seus pecados, e não que o povo não vá se afastar. Deus dizer que eles devem ser firmes, fortes, corajosos e não temerem, Deus o diz porque é o Senhor quem vai sustentar isso. Ainda que seu povo ande infiel, ainda que você seja infiel a Deus, Deus não faz por sua causa. Deus não faz ou deixa de fazer por você. Deus faz por causa dele mesmo. A graça é dele, a bondade é dele, a aliança é ele quem nos chama. Veja, meu irmão, quanto temos a observar e a aprender com este texto. Deixe-me aplicar alguns ensinos deste texto à nossa vida até aqui na sua primeira parte. A primeira delas, a primeira coisa que eu posso dizer, meu irmão, é como o texto diz: seja forte. Aí você canta: logo eu, um mero pecador. A gente lembra daquela música, né? Logo eu, Senhor. Logo você, meu irmão, e você não é o primeiro. Deus vai chamar um tal de Moisés, vai dizer: Moisés, vai e fale. Logo eu, Senhor. Logo eu, o gago, o pesado de língua. Vai e fale, Moisés. Deus vai chamar um tal de Josué. Não este, agora o Josué que vai suceder a Moisés. Talvez Josué olhasse, meu irmão, e pensasse: Senhor,
Moisés morreu, e agora? Quem governará esse povo? E Deus diz, é você, Josué. E seja forte, seja você corajoso. E Josué, meu irmão, não é o corajoso e forte que vai estender-se na sua força e dizer, deixa comigo. Josué é o homem que vai meditar na palavra do Senhor dia e noite, ter o cuidado de fazer tudo quanto o Senhor ordena e ser bem-sucedido por isso. Quando Deus chama você, meu irmão, a ser forte, Deus não está falando da força do seu braço. Deus está falando a você se revestir da força que vem do Senhor. A você firmar os seus pés na aliança que você tem com Deus. E nele você ser forte. É assim que Deus chama Gideão. A turma do grupo dos lares, né? Estudamos recentemente aí o juiz Gideão. Malhando trigo no lagar. Pensa bem, meu irmão. O lugar de espremer uvas, mais baixo, escondido no campo. Gideão está malhando trigo no pior lugar possível, por medo dos filisteus virem e roubarem o seu trigo. E Deus vai lá no homem medroso, que está trabalhando escondido para não ser roubado. E Deus diz, vai nessa tua força. Gideão fala, como é que é, Senhor? Qual força? Meu irmão, é Deus quem vai fortalecer Gideão. É Deus quem vai fortalecer você. E deixe-me dizer, não entenda mesmo que Deus está te chamando a confiar no seu braço, a confiar no seu dinheiro, na sua capacidade de decisão, no seu intelecto, na sua mocidade ou na sua experiência da velhice. Porque aqueles que confiaram na sua própria força, vimos Sansão cair. Sansão tinha a força mais do que todos, e aquilo tornou-se a sua própria ruína. Sansão vai usar mal a sua força. Ser forte e corajoso é depender do Deus da aliança, é entender que somos fortes porque Deus está conosco. Já enfrentou uma briga assim, meu irmão? Já enfrentou uma briga assim? Já passou por você alguma situação como essa? Deixa eu te contar uma breve, e algo que eu acho que eu já contei na igreja em algum momento e faz jus aqui. Voltava eu da escola, na 4ª série, e nós morávamos em Lambari, meu irmão. 4ª série, o menino volta sozinho. Aula de informática na parte da tarde, eu voltando da escola, e eu estava passando ali na beira de um posto de combustível, e o frentista do combustível falou, lá, ó, foi ele. Chamou outro frentista e falou, foi ele. E eu já olhando, fui eu? E o outro frentista falou, foi você mesmo. Esse gordinho aí, ó, você jogou pedra no relógio da igreja. Falou para mim, meu irmão. Falei, não fui eu não que joguei pedra no relógio da igreja. Foi você sim, chamou outro frentista lá dentro. E falou, lá, não foi ele? Você não viu? Todo mundo falando que viu eu jogar pedra no relógio da igreja. Eu medroso, meu irmão. Já estava pensando, vou ser preso, eu não vou chegar em casa hoje, esses caras vão me bater, vão chamar a polícia. Num ímpeto de coragem, eu olhei bem nos olhos deles e corri na direção oposta. Corri, meu irmão, chorando. Cheguei em casa assim, ó. Morava ali a, sei lá, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Mas não corri 1,5 quilômetros naquela época sendo gordinho, meu irmão. Cheguei em casa e o meu pai, agora sim. Meu pai é um pequeno armário, né, queridos? Aqueles que eu conheci. O que é isso, rapaz? O que você está chorando? Sabe quando não sai nada, aquela choradeira de criança? Calma, respira, o que está acontecendo? Pai, eles falaram que eu joguei pedra no relógio da igreja. E meu pai falou, quem que joga pedra? Ninguém consegue jogar pedra no relógio da igreja. Meu irmão, e meu pai entrou no carro comigo. Aquele era o caminho da minha escola, eu passava naquela esquina do posto todo dia, meu pai ficou preocupado. E aí quando eles viram um pequeno armário descer do carro e perguntar, eu queria saber quem que falou que ele jogou pedra no relógio da igreja. Meu irmão, como é bom ser defendido. Como é bom montar nas forças do meu pai. E aquele menino chorão, né? Manteiga derretida era o apelido, né? Boca de rosa era o meu apelido quando criança. Estava ali revestido da força do meu pai. Isso que Deus quer de você, meu irmão. Deus quer que você dependa dele e da sua aliança com Deus. Deus quer que você se apegue a Ele e não à sua força. Deus está chamando o seu povo não para o povo ser forte, bom e corajoso. Deus, quando chama o povo lá no Egito, diz, vocês são os menores.
Não escolhi vocês porque vocês eram melhores, escolhi porque eu os amei. É o mesmo povo. Deus te escolheu assim, meu irmão. Na tua fraqueza, na tua limitação, e você pode ser forte no Senhor. A promessa de Deus para o povo ainda continua a mesma. Deus está conosco. É um ensino de Cristo. Jesus dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do filho que amamenta, por mais improvável que seja, o Senhor nos diz: eu não me esqueço de você, eu sou contigo. Lembre-se do Salmo 23, o bom pastor é aquele que o seu cajado e o seu bordão nos consolam. Cristo está ao alcance das suas ovelhas, e nós não devemos viver a vida na força do nosso braço, devemos viver uma vida pautados na aliança de Deus, andando junto do Pai Celeste, entendendo que Deus tem uma aliança conosco. A razão, meu irmão, de nós termos força hoje, a razão de nós enfrentarmos os nossos medos hoje, a razão de pôr para correr esse seu medo do futuro, que se chama ansiedade, esse seu medo e essa sua inquietação de o que será de mim, de eu vou morrer a qualquer momento, de quem cuidará dos meus filhos, os medos constantes que nos assolam dizendo: já tivemos muito dinheiro, quebramos, olha agora, Senhor, já emprestei dinheiro, agora tomo emprestado. A crise do coração que quer ser Sansão, quer garantir na força do braço. Meu irmão, Deus está te chamando para uma aliança e depender dEle, e viver com Ele, e é o Senhor quem vai te acompanhar, e é o Senhor quem vai te suster, é Deus quem vai vencer os seus medos, não é você. Você nunca vai vencer os seus medos. Que capacidade você tem, meu irmão? E se você crê ter alguma, ela é limitada e falha. É o Senhor quem é a sua força. Não enfrente a vida na força do seu braço. Hoje, o socorro presente, a força para hoje, agora, os problemas que estão desde já diante de nós, são enfrentados na força do Senhor, firmados na sua aliança, na boa companhia do nosso Deus que nos diz: eu estou com você. Mas, meu irmão, lutar cansa, né? Correr cansa, diz o gordinho. Às vezes fica longo o esforço. Eu sei, meu irmão. Às vezes parece que a gente não tem fim, né? Já foi para a academia e quando o pessoal da academia fala: olha, é 30 segundos de exercício. E você vai lá fazendo 30 segundos, para você já deu 1 minuto e meio, e você olha no relógio, passaram 7 segundos, né? É difícil resistir. Difícil fazer força às vezes. Difícil enfrentar uma doença que se arrasta. Difícil enfrentar uma segunda falência. Difícil enfrentar um abandono. Difícil enfrentar um templo destruído que precisa ser refeito sem dinheiro. Como pode? Deus está nos chamando a este vigor, nos chamando a lutar, nos chamando a dizer: vamos e trabalhem, eu estou com vocês. Mas o Senhor está nos dizendo do fim deste trabalho também, da consumação dessas coisas, e o Senhor traz promessas sempre para o seu povo. E o texto nos ensina que não só hoje o Senhor é a nossa força, mas amanhã Deus fará tudo novo. O segundo ensino deste texto fala do verso 6 ao verso 9, tratando não só a força para o agora, mas a esperança do futuro. E o verso 6 diz assim o Senhor dos exércitos: daqui a um pouco, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Deus está mostrando ao povo que Ele não está preocupado com os recursos, Ele não está preocupado necessariamente com a reconstrução do templo. Deus não está como o povo desanimado por não ter pedras preciosas para fazerem gastes. Deus está dizendo e declarando a sua soberania sobre todas as coisas.
E a boa mão do Senhor que não precisa ir lutar contra as nações para conquistar, como foi na saída do Egito, como foi na luta de Josué. Deus está dizendo: eu é que faço as coisas preciosas das nações serem trazidas às minhas mãos, porque elas me pertencem. Deus está dizendo ao seu povo que Ele dará o que Ele quiser dar, que Ele proverá o que for necessário prover, quando Ele quiser, porque essas coisas lhe pertencem. O povo está preocupado com a grana, Deus não. O povo está triste, dizendo: só temos madeira. Deus não. A glória que o Senhor tem planejada para esta casa, o Senhor vai dizer que é então maior. O Senhor está dizendo: eu vou encher este templo de glória. Veja, meu irmão, que o maior trato de Deus com o povo não é pôr paredes em pé, é ensiná-los quem o Senhor é. O maior trato de Deus com a tua vida, meu irmão, não é quitar os teus boletos, é conhecer provisão. Deus não quer que você simplesmente saiba teologia, Deus quer que você o ame de coração. Deus não está preocupado com as coisas passageiras deste mundo, Deus está ensinando seu povo. É curioso ver as manifestações visíveis de Deus. Deus fazendo tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca, fazendo tremer as nações. Parece até o texto que lemos hoje de manhã, quando lemos que o monte Sinai fumegava e o chão tremia quando Deus se revelava. Deus abala todas as coisas na sua revelação. Deus quer tratar com o seu povo, e Ele está dizendo: quando eu quiser, eu faço vocês saírem do Egito, eu envio pragas. Quando eu quiser, sem uma mão ser erguida contra a cidade de Jericó, eu derrubo os seus muros. Eu sou o Senhor, eu faço tremer a terra, vocês devem confiar em mim. Este é o chamado do Senhor. Vocês devem confiar no Deus que chama e que faz. E nós precisamos nos voltar para Deus e não para as outras coisas que estão ocupando a nossa mente. O Senhor está chamando a atenção para si, nos dizendo que dele tudo pertence. E a premissa da segunda parte do texto é sempre Deus pautar as suas palavras dizendo: eu sou o Senhor dos exércitos. Deus está dizendo: não se esqueçam de que eu sou o Senhor dos exércitos. A cada fala, a cada afirmação, a cada ponto, o Senhor reafirma repetidamente: eu sou, diz o Senhor dos exércitos. Para ver se seu povo lembra quem Deus é, para ensiná-los o que Deus faz, para dar a eles esperança dos dias futuros, porque o mesmo Deus que agiu, continua agindo, e o Senhor vai trazer promessas ao seu povo. Veja, meu irmão, que Hebreus capítulo 12, do verso 25 a 29, há uma citação direta do texto do verso 6. Em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 25, o livro diz assim, na Nova Almeida atualizada: tenham cuidado de não se recusarem a ouvir aquele que fala, pois os que se recusaram a ouvir, a quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. O autor de Hebreus está chamando a atenção do leitor moderno do Novo Testamento para as vozes do Antigo Testamento que falavam da parte de Deus. E aqueles que não ouviam a palavra de Deus, estes não escaparam do juízo do Senhor. E agora ele vai dizer aos ouvintes de Hebreus: nós também não escaparemos, portanto, se lembrem do que Deus vem dizendo. E aí, a partir do verso 26 de Hebreus 12, ele diz: naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção destas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça,
pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que texto maravilhoso, meu irmão. É bom quando a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a nossa regra hermenêutica. O texto de Hebreus está fazendo uma analogia e trazendo uma explicação do texto de Ageu, nos dizendo que a fala do Senhor a abalar as coisas é dizer: eu posso desfazer todas essas coisas, o céu e a terra passarão na minha força, eu farei desfazer o mar e a terra seca, essas coisas se vão. Que mais dizer sobre o ouro e a prata e as preciosidades das nações? São passageiras. E o texto de Hebreus vai nos dizer que o Senhor está removendo essas coisas que Ele abala, está removendo as coisas passageiras, para que permaneçam as que não possam ser abaladas, o reino inabalável que é recebido por nós. O Senhor está dizendo àquele povo, a preocupação dele não é com o templo. O templo será abalado, o templo é destruído, o céu e a terra passam, a glória com a qual o Senhor está ocupada não são os belos portões de Salomão, não são as colunas do templo. Deus está preocupado com o reino que será instaurado. Esta é a glória que encherá a segunda casa. Cristo, é Cristo quem adentrará esse templo. É Cristo quem ministrará neste templo, é Cristo quem virará as mesas, é Cristo quem mostrará que o templo não importa. Quando os seus discípulos em Mateus 24 dizem: olha, mestre, que construção bonita, e o Senhor Jesus lhes diz: não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70 depois de Cristo, os romanos destroem o templo, mas o Senhor está ensinando que a glória da segunda casa não é passageira, que o Senhor está chamando eles para refazer uma obra que não será derrubada por nenhum inimigo, que a grande glória a ser manifesta é o reino de Deus que será instaurado, e a demonstração do poder soberano do Senhor virá através do reino de Cristo. E então faz jus entendermos que a glória deste novo templo será maior do que o primeiro. O Novo Testamento nos aponta os sacrifícios superiores, o sacerdote superior, a oferta superior a de animais. É Cristo este que será inabalável. E ainda o Senhor diz o Senhor dos exércitos: neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor está preparando um lugar de paz para os seus filhos. O Senhor está preparando um assento bem seguro, uma morada celestial inabalável para os seus filhos. E se o povo vinha esperando, meu irmão, tão somente a construção do templo, se a preocupação deles estava somente nas coisas visíveis, que fé passageira. Vão vir os gregos vão fazer sacrifícios de animais impuros no templo. Antíoco Epifânio, antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, vai sacrificar um porco no altar do templo. Que terrível, o templo profanado. O templo do Senhor vai ser, nestes momentos de invasão de inimigos, usado para cultos pagãos. Deus não está falando do templo, meu irmão. Deus está falando do seu reino instaurado, do seu reino que já está sendo posto na esperança de Cristo, que é inaugurado na vinda do Senhor Jesus, quando o Senhor rasga o véu de cima a baixo e agora abre a comunhão, não mais para o templo, mas para todo aquele que se achega na mediação de Cristo. E o Senhor está apontando ainda um lugar futuro de paz. Um lugar futuro, meu irmão, porque ainda que pudéssemos encontrar vários cumprimentos já presentes, ainda não vimos um lugar onde Deus deu paz a seu povo. Esta é ainda a esperança para o futuro. Deixe-me trazer esse texto para um pouco mais perto de nós. Tire os olhos das coisas terrenas, meu irmão. Você está comparando errado.
Olhamos os ímpios prosperarem e nos frustramos. Temos expectativa de vida boa e farta, sem sofrimento na terra, e nos frustramos. Queremos construir um templo e um lugar seguro, onde podemos cultuar a Deus para sempre e viver na congregação dos santos sem problemas. Se você é membro dessa igreja, você já está frustrado com essa expectativa. É impossível essas coisas. É impossível, meu irmão, dizer que nós seremos privados de todos os problemas, de que o Senhor nos trará todas as riquezas do mundo e nós reinaremos neste século. Não reinaremos, meu irmão. Não reinaremos. E nós andamos desanimados e cabisbaixos como os trabalhadores do templo, porque nós estamos olhando para aquilo que é passageiro. Porque a nossa esperança está tão somente naquilo que será feito aqui e agora. E perdemos os olhos daquele que fará desfazer, daquele que abalará o chão sobre os seus pés. Imagine, meu irmão, se Deus abala o chão sobre os nossos pés. Se vai o nosso trabalho, se vai o teu carro novo, se vai a tua bolsa de grife, se vai o teu filho. E se vai o teu filho? Está todo mundo feliz que a Sara está grávida, né? Quem não sabe, minha esposa está grávida, irmãos. E hoje a nossa conversa, enquanto nos arrumávamos, era: e se o Senhor levar o nosso filho? Credo, né, Tânia? Por quanto o Senhor não fez isso com crentes? Por quanto o Senhor não permitiu isso na vida de pessoas que temeram a Deus? Nosso sustento é o Senhor, meu irmão. A nossa vida está nas coisas eternas. Andamos frustrados, desanimados, cabisbaixos, com poucas expectativas, porque nós olhamos para o lugar errado. Devemos ansiar as coisas celestiais. A glória da segunda casa não é a criança que vai nascer. Não é a casa própria, meu irmão. A glória da segunda casa não é a pregação neopentecostal triunfalista que diz: se esqueça de tudo que passou, Deus te dará em dobro. A glória da segunda casa é uma vida plena com Deus, redimidos dos pecados, sem o peso e o fardo da iniquidade sobre nós, e a promessa de uma vida futura de verdadeira paz com Cristo, onde, ainda que Deus leve o meu filho ou filha, eu estarei com Cristo, e eles estarão seguros com Deus. Ainda que os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumejem, há um rio que corre do trono de Deus, da morada do Altíssimo. Esta cidade jamais será abalada. Enquanto vivermos com os olhos aqui, meu irmão, nós estaremos nas nossas expectativas equivocadas. Estaremos frustrados, cansados de tanto trabalhar, sem qualquer esperança. Precisamos nos lembrar do que realmente traz esperança. Deus não quer que você viva bem ou viva fartamente. Deus quer que você tema o seu nome. O texto de Hebreus termina dizendo: então, à luz de todas essas coisas, temamos a Deus. A resposta do povo de Deus, do verso 12 ao 15, é: então eles temeram ao Senhor. Deus quer um relacionamento com o seu povo. Deus não quer inaugurar novas igrejas em Guarulhos somente. Estamos lá construindo a Bereia. Precisamos de você, meu irmão. Vamos lá parar com as casas apaineladas. Precisamos de tijolos para abrir uma nova igreja em Guarulhos e o evangelho ser pregado. Temos trabalho pela frente. Temos muito a ser feito. Mas Deus não quer simplesmente plantar uma nova igreja e ter uma nova placa na cidade. Deus quer um relacionamento com o seu povo. Deus nos mostra isso dizendo: olha, o que eu estava reclamando de vocês, o que eu estava requerendo de vocês no texto anterior, não era madeira para o templo, na verdade, era o coração de vocês. Eu quero que vocês me temam, porque dinheiro eu faço sair de onde eu quiser. Minha é a prata, minha é o ouro. Eu não estou atrás de prata e ouro. Eu quero o meu povo, eu quero o povo da minha aliança. Este é o chamado do Senhor. Quantas vezes, meu irmão, e eu poderia abrir o microfone a cada um contar uma breve história de como Deus fez surgir prata e ouro em momentos de necessidade da tua vida. O povo, enquanto vivia guardando dinheiro em saquetel furado, no capítulo 1, o Senhor está dizendo agora: deixa que essa parte eu resolvo, eu quero o coração de vocês. Eu quero que vocês me conheçam, que vocês amem o Senhor dos exércitos, que a esperança de vocês seja: o Senhor dos exércitos
nos fará ver a sua glória maior do que o primeiro templo. E essa glória não está nas coisas materiais. O Senhor quer o seu povo. Afinal, meu irmão, o templo cheio de glória é aquilo que nós devemos ansiar. Nós devemos olhar para as crises da nossa vida e pô-las diante de Deus. E enquanto lutamos, e a luta que nos cansa, que nos esgota, e somos dia a dia fortalecidos pelo Senhor, nós devemos olhar para a segunda casa, para o segundo templo, e aquele que será repleto de glória. Precisamos nos lembrar que Deus tem planos para além vida. Deus tem planos eternos para o seu povo. Deus está ocupado com as coisas que não se desfazem. E é a estas que o Senhor está nos chamando para olhar. É a estas que há paz sem fim nelas. Se o Senhor Jesus diz aos discípulos que não ficará pedra sobre pedra, a palavra seguinte do Senhor Jesus é falar sobre os sinais dos tempos. Logo em seguida a falar sobre a destruição do templo. O Senhor Jesus vai falar sobre o princípio das dores, os primeiros sinais, estudamos recentemente. E ele vai em seguida dizer que, dada a ordem, ressoada a trombeta, o Senhor enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra, com grande clangor de trombetas. E os anjos do Senhor reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos. E eles se achegarão. Este é o momento do Senhor reunir os seus cordeiros no aprisco, de Deus ajuntar o joio no celeiro. Este é o momento de Deus habitar com o seu povo em uma cidade da qual Ele é o edificador, em um templo que não é feito por mãos humanas. Este é o momento, como nos diz Apocalipse 27, número 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus estará com eles, eles serão seu povo e Deus será o seu Deus. Meus irmãos, afinal, Deus está chamando os olhos dos israelitas para olharem para Jerusalém celestial, para olharem para a cidade que não se abala, para o lugar de perfeita comunhão com Deus, que não é como templos feitos por mãos humanas, ao lugar de verdadeira paz, ao lugar de verdadeiro descanso, ao qual todos nós somos chamados a viver. Quanta esperança há no teu coração pela morada celestial, meu irmão. Quanto anseio há pelo descanso eterno. Quanta expectativa há pelo momento em que o pecado será desfeito, em que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Ao momento em que o nosso trabalho será frutífero. Ao momento em que as crianças, essas não morrerão na tenra idade. Ao momento em que morrer velho será ainda morrer jovem. E o texto está nos dizendo que os velhos não morrerão. O lobo pastará com o cordeiro, um lugar de paz e tranquilidade. O Senhor está preparando este lugar para o seu povo. E se você ansiar por isso neste mundo, meu irmão, você vai se cansar e se fatigar. O trabalho será pesado às tuas mãos. Você não vai terminar a construção do templo, porque você espera que Deus viva dentro de um caixote de madeira. Mas se os nossos olhos estão na Jerusalém celestial, se os nossos olhos estão na comunhão final com Deus, nós podemos ter alguma esperança. Nós podemos finalmente entender que Deus dará força para enfrentar as mazelas diárias, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Deus nos dará esperança para viver na eternidade, porque Ele nos acompanhará até a consumação dos séculos, e é este o momento que nós tanto aguardamos. Não tenha esperança em outro lugar. Não ponha o teu coração nas coisas terrenas, sejam elas pessoais ou eclesiásticas, as coisas da igreja. Não se deixe enganar, meu irmão. O Senhor está te chamando para viver num bom e firme trabalho e aguardar num amplo e bom lugar a ser preparado por Ele. Que o Senhor nos fortaleça assim, com coragem para agora e com esperança para o futuro. Quero convidá-lo, meu irmão, a orar, encerrando não só o sermão, mas também o nosso culto. Quero convidar o conjunto a se colocar à frente e convidar a igreja
a se colocar de pé para juntos orarmos ao Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor dos exércitos, ouvimos a Tua voz, Senhor, lida na Tua palavra. Ouvimos os oráculos proferidos pela boca do profeta, ordenados pelo Senhor. Olhamos, Deus, e vemos nas necessidades do povo as nossas, Senhor. Nós somos medrosos, nós somos inquietos, nós não temos força. E nós também precisamos da força que vem do Senhor. Precisamos ter coragem, Senhor, e não somos corajosos. E quantas vezes nos enganamos pensando que somos, mas precisamos tão somente do socorro do Senhor e da aliança do Senhor nos sustentando, sabendo que ainda que nós falhemos, o Senhor se manterá fiel, Pai. Nos ajuda, Senhor. Oramos, Deus, para que o Senhor socorra os necessitados, Pai. Fortalece, Deus, o coração cansado. Traz, Senhor, ânimo e vigor. Encoraja, Senhor, na Tua força aqueles que estão amedrontados pelas crises deste mundo. Nos ajuda, Senhor, a viver a vida hoje, Senhor. E oramos, Pai, para que o nosso amanhã esteja na santa esperança da glória eterna, Pai. Nos ajuda a nos lembrar de que tudo será desfeito e que o Senhor está nos chamando para um relacionamento contigo. E vivendo apegados ao Senhor, o Senhor nos dará tudo quanto precisarmos nesta vida. O amanhã pertence ao Senhor. Nos ajuda a crer nisto, a crer que o Senhor está lá, a crer que a Tua soberania transtorna os céus e o Senhor faz as nações trazerem as suas riquezas até o Senhor, Pai. Ah, Deus, não nos deixe esquecer do Teu poder. Oramos, Pai, para que nós estejamos descansados no amanhã, sabendo que é o Senhor quem nos garante um lugar amplo, um lugar de paz. A glória da segunda casa é o Senhor quem fará ser cheia, Pai. Nos ajuda a pegar nisso. Nos ajuda a ter Cristo como nosso guia, como nosso sustentador. A ter Cristo, aquele que vai encher de glória a segunda casa. Nos apegue a Jesus, Pai. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, no nome de Cristo. Amém, Senhor.